Olá, sou Laérdio Esteves, advogado tributarista, e hoje quero falar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e quero falar especificamente de um regime tributário, o lucro presumido. Ou seja, mas o que vem a ser lucro presumido, imposto de renda pessoa jurídica? Então veja bem, existe o imposto de renda da pessoa jurídica e existe também o imposto de renda da pessoa física. E qual é o objetivo do lucro presumido? O lucro presumido é uma das opções como se calcula o imposto de renda lá de uma empresa. E existe, vamos supor, dentro de uma empresa, hoje você tem 3 fórmulas para você calcular o imposto de renda, ou seja, como que você encontra a base de cálculo. E um dos métodos que você encontra é o lucro presumido, é uma fórmula como se chega à base de cálculo. E é um sistema simplificado, ele é aplicado até às empresas até 78 milhões de reais. E como que se faz essa simplificação? Ou seja, o que a legislação criou? A legislação criou uma ficção, uma presunção de lucro. Ou seja, você abandona a base de cálculo normal, que seria pelo lucro real, e você escolhe uma base de cálculo estimada, simplificada. Então, vamos supor aqui, qual que seria então essa simplificação? Vamos supor que você esteja lá no comércio e você tem lá a sua empresa e você tem lá a receita da sua empresa de venda de mercadorias e de serviços. Vamos supor que em um determinado mês você teve um faturamento hipotético, 100 mil reais. Qual seria a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica? Seria 8 mil reais. E veja, já nos serviços a estimativa é outra. A presunção de lucro é 32%. Ou seja, mas essa presunção é do quê? Essa presunção são dos custos dedutíveis da base de cálculo. Ou seja, quando você vai mensurar a base de cálculo do imposto de renda, o que você tem? Você tem a receita contra os custos de produção dessa receita. E você teria que fazer toda a escrituração, todos os registros, para que você, não que você seja dispensado, mas para que você não fique sujeito a esse rigor da lei, a lei permite que você já calcule essa base de cálculo por valores estimados. Aqui, por exemplo, o hospital, então toda a receita do hospital, apenas 8% daquela receita, apenas 8% é tributado. O que significa 8%? Significa que 92% de um custo de hospital é o custo estimado para a produção daquela receita. E também tem transporte de carga. Então fica aqui registrado o seguinte: mercadorias 8%, serviços 32%, com exceção de hospital e transportadora. Mas espera um pouco, você então já determinou, então o acréscimo que uma empresa tem, o que a empresa tributa de base de cálculo é o lucro. E esse lucro pode ser um lucro presumido ou um lucro normal, que se chama lucro real. E aqui vamos o seguinte, qual é o método de apuração dessa base de cálculo? Ela é trimestral, ou seja, então nós temos janeiro, fevereiro, março é o primeiro trimestre. Então nós temos, como o ano tem 12 meses, divide por 3, 4 trimestres. Então um imposto de renda da pessoa jurídica, ele tem 4 apurações dentro do ano. E aí você me pergunta, mas espera um pouco, então você só estima 8%, simples assim, e sobre esse valor incide a alíquota do imposto de renda. Qual é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica? Não estamos falando de pessoa física, jurídica. Então, inicialmente, ela tem uma alíquota, depois que você estima esse lucro, vamos supor, num trimestre deu 300 mil reais. Então, o imposto de renda, a base de cálculo desse imposto de renda vai ser apenas 8% desse valor. Então, será 8 mais 8 mais 8. Então, se, por exemplo, se for 300 mil reais, nós teríamos aqui de base de cálculo 24 mil reais.
Sobre esses R$ 24.000 do trimestre, tem uma alíquota de 15%. E depois, caso, vamos supor, não é o caso do faturamento de R$ 300.000, mas se você tiver um lucro presumido, um lucro estimado superior a R$ 20.000 mensais, ou seja, o que exceder a R$ 20.000, você tributa com mais 10%, ou seja, não é uma alíquota de 25%, é uma alíquota inicialmente de 15%, depois aquele lucro presumido estimado que ultrapassar a R$ 20.000 mensais, tem mais um adicional de 10% de imposto de renda. E tem ainda uma contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, espera um pouco, estamos falando de lucro presumido. Depois que você calcula o imposto de renda, você ainda tem que calcular mais essa contribuição social sobre o lucro líquido. E no caso aqui, veja, lá no caso de mercadorias, nós estávamos falando de uma presunção de lucro de 8%. Já na contribuição social sobre o lucro líquido, a presunção de lucro é 12%. E nós temos uma alíquota de 9% sobre 12%, numa apuração trimestrais, e no ano nós temos 4 trimestres. Então, está aqui muito bem claro a questão da base de cálculo e da alíquota. E aí as pessoas perguntam, mas espera um pouco, como que eu defino, como que eu sei qual é a base? Eu sou uma empresa, ou seja, estamos falando de imposto de renda da pessoa jurídica, então, em regra, como que opera o mercado? Então, por exemplo, empresas com faturamento pequeno, então, por exemplo, até 4.800.000 por ano, né? Olha, veja bem, uma receita de venda de mercadorias e serviços com o valor até 4.800.000 no ano. Em regra, elas optam pelo regime do Simples. Aí tem as empresas intermediárias, que elas não são nem grandes e nem pequenas. Essas geralmente estão no lucro presumido, são as empresas médias. Então, você tem um faturamento entre 4.800.000 até 78 milhões. Em regra, essas empresas estão optando pelo lucro presumido. E as empresas que têm uma receita superior a 78 milhões, aí sim tem que optar pelo lucro real, não pode presumir o lucro. Então, e o que fica aqui registrado? O que existe uma confusão? O que é melhor? É a empresa calcular o imposto de renda pelo método do Simples ou pelo lucro presumido? Aí varia de empresa para empresa, de segmento para segmento, mas os pagamentos são muito similares. Então hoje, se você tenta fazer um planejamento tributário, ali anda muito próximo. Por exemplo, vou colocar aqui um registro, um escritório de advocacia organizado na forma de pessoa jurídica. No Simples, ele tem lá uma alíquota de 12%, 13%. E se você vai lá no presumido, também é uma alíquota similar. Então eles andam muito juntos ali na questão de quanto que se paga de carga tributária. Então fica aqui registrado, lucro presumido é estimado. E olha, tem muitas empresas, o Brasil hoje tem em torno de 1 milhão de empresas que optam pelo lucro presumido. E até o próximo programa. No próximo programa eu vou falar sobre o lucro real. Espero você na próxima semana. Um abraço!